Raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 11 de dezembro de 2024, novamente acompanhado aqui pelo som dos passarinhos que eu gravei no domingo, e eu peço desculpas. Ontem eu dei o cano aqui no Radinho, mas por razões que são inéditas, eu não me lembro de em algum momento ter passado por uma situação parecida. Eu gravei um episódio inteiro, devo ter falado quase 40 minutos, mas depois, a hora que eu terminei, eu me lembrei de uma coisa que eu havia afirmado com uma certa ênfase. Falei, putz, será que isso procede? E aí eu fui dar uma conferida, perguntei para o Perplexity, perguntei para o Gemini, perguntei para Deus do Mundo, não é? E o que acontece é que eu não deveria ter dito aquilo com tanta convicção. Aquilo era um fato duvidoso, um fato não confirmado, provavelmente usado de maneira difamatória. Eu falei, opa, eu não posso publicar isso, né? Eu tenho uma responsabilidade aí com vocês, e acontece que eu não tinha mais tempo de começar tudo do zero. Então, não sei se vocês por acaso acompanham o canal do Radinho no Telegram, no WhatsApp, ou sei lá, o meu Twitter, o meu Blue Sky, não é? Mas eu avisei ele, olha gente, é o seguinte, por uma questão de respeito, por uma questão de honestidade intelectual, por ética basicamente, né, eu vou simplesmente descartar esse episódio, ele vai para a lata do lixo, né? E bom, amanhã a gente se fala e cá estamos aqui novamente. E é interessante porque eu poderia retomar o que eu estava comentando ontem, acho que eu até posso trazer a história de ontem aqui à tona, uma história interessante, mas eu estou com outra coisa na cabeça, vocês me desculpem. Na verdade, estou com duas coisas na cabeça. Na verdade, estou com três coisas na cabeça. Vamos ver se eu consigo dar conta disso num intervalo relativamente pequeno. Bom, em primeiro lugar, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, eu sei que há alguns dias, uma semana, alguma coisa assim, né, eu propus em várias das minhas redes sociais o seguinte exercício. Olha, caso você se depare em qualquer plataforma, ou mesmo, sei lá, pessoalmente, né, com alguém bastante entusiasta de ideias questionáveis, ou bastante apegado, né, com a sua identidade, pelo visto atrelada a algumas narrativas que talvez mereçam aí uma segunda revisão, ao invés de você dar a cara para bater e confrontar e questionar, que é o que eu já tentei inúmeras vezes sem sucesso nenhum, não só sem sucesso, mas também com muitas sequelas, né? Tomei tiro, né? Rejeição, etc. Então, vamos tentar levar essa discussão para um outro nível, bota o ChatGPT no meio. Né? Ao invés de você colocar a sua posição, você falou, olha, eu levei esse tema para o ChatGPT e é isso que ele tem a dizer. Pois bem, dei essa sugestão, né? E eu já coloquei ali uma sementinha do que poderia acontecer, né? Mas foi só um exercício, foi quase uma piada. Eu pensei assim, bom, só falta, obviamente, a pessoa dizer que o ChatGPT é de esquerda. Foi só uma brincadeira, mas infelizmente aquilo foi uma profecia porque eu resolvi adotar essa estratégia em várias ocasiões, em várias frentes, e para minha surpresa, ou para minha decepção, ou para total falta de surpresa, para confirmação dos meus temores, o que aconteceu foi justamente isso. Não importa se eu estivesse usando o Perplexity, não importa se eu estivesse usando o ChatGPT, não importa se eu estivesse usando o Gemini, o que acontece é que várias pessoas falam, não, na verdade esses robôs aí, eles se alimentam de fontes que são fontes sectárias, fontes com vieses, fontes, praticamente chamando de esquerda. Não é? O outro, alguém fala, não, isso é só um papagaio que está repetindo coisas aí, esses robôs não são tão inteligentes assim. Ou então, não, esses robôs, na verdade, eles se alimentam de tudo que tem por aí na internet, então, como tudo é um lixo, né, obviamente ele não se incluiu, claro, né, como tudo é um lixo, então o que sai dali pode ser um lixo também. E aí, no começo eu achei engraçado, durou pouco essa alegria um pouco amarga, porque depois eu fiquei completamente derrotado. Talvez, aliás, esse ano, 2024, seja um ano de completa derrocada de tudo que eu podia acreditar, né? É praticamente um 7-1, na verdade um 7-0, que eu não me lembro de ter emplacado algum gol por acaso ou por competência, mas é uma completa derrocada porque eu termino 2024 com essa constatação
de que nem o chat GPT adianta. Simples assim, não tem o que fazer, né? Porque eu já ficava bastante intrigado quando eu era um jovem ingênuo, né? Eu era um jovem bastante idealista, sonhador, quando eu abracei a internet, e eu acho que eu me deixei embriagar por aquele espírito, né, libertador, aquele espírito do empoderamento, da transparência, do conhecimento. E aí, depois de uns 10 anos, eu percebi que, veja bem, não é bem assim. E 20 anos depois desse começo, eu percebi que hashtag deu ruim, não é? Então, eu comecei a ficar intrigado como que as pessoas acreditam em coisas completamente estapafúrdias, terra plana, sei lá, conspirações com relação à vacina, não é? Se elas têm o Google na mão, todo mundo tem o Google na mão. Naquele momento, antes de surgir esses chat GPTs da vida, o Google era a janela para todo o conhecimento já produzido, ou pelo menos digitalizado. Então, eu falei, cara, se todo mundo tem um Google na mão, o que falta? O que mais que as pessoas querem? Pois bem, criou-se o chat GPT e outros robôs também, claro. Eu vou falar em chat GPT só para facilitar, para não ter que ficar, né, apertando a todos os outros. O que a gente conseguiu fazer é inaudito, é inédito, é simplesmente pegar todo aquele conhecimento que o Google mal e mal conseguia localizar, jogou tudo no liquidificador e falou, olha, pensa aí, vê se você entende alguma coisa, e o bicho entendeu, né? Entendeu lá do jeito dele, a gente não sabe como essas criaturas funcionam, mas, cara, você está dialogando, ou eu pelo menos estou dialogando, com alguém com alguma coisa muito impressionante, muito convincente, inclusive, né? Se tem alguma malandragem ali, já ultrapassou a minha capacidade de detecção, né, de bullshitagem. Pois bem, então a gente constrói, né, imagina, uma entidade inédita, já a gente vai falar do super-homem nietzscheano, né? A gente constrói uma coisa que transcende a capacidade de qualquer indivíduo, né? E aí, bom, agora vai, né? Agora simplesmente, agora vai, agora sim, não tem mais como as pessoas abraçarem teorias de louco. Não, mesmo assim as pessoas olham e falam, eu até fiz uma live ontem, aliás, ontem eu dei um pequeno vexame, eu resolvi abrir uma live lá 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, sei lá, e no meio da live eu estava começando a articular meu pensamento, se é que articular é a palavra certa, não é? O que acontece, tocou o telefone, era uma ligação urgentíssima, precisavam de mim, eu tive que abortar, foi um vexame em 4 canais ao mesmo tempo, LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook, foi um fiasco. Fiquei chateadíssimo, óbvio, por deixar todo mundo, né, na mão, mas mais tarde eu voltei, continuava inquieto com essa mesma questão e compartilhei mais ou menos essa história com um pouco mais de detalhe e ênfase, né, compartilhei, vou dar o link, claro, tal. Mas eu começo o dia com essa história, quer dizer, se nem o chat GPT basta para tirar as pessoas das narrativas e que elas abraçaram como se fosse uma tábua de salvação, como se fosse um paraquedas, não é? O que falta? Né? O que a gente faz para vencer esses vieses todos? O que a gente faz para tentar tornar a conversa possível? Eu não sei, eu vou acabar esse ano, tudo indica, com essa pergunta em aberto. Não é? Mas tem uma questão muito interessante aqui, eu acabei de ler um artigo do Big Think, que eu vou compartilhar com vocês, que fala justamente do chat GPT ou de qualquer outro desses robôs, né, à luz da filosofia, mas de uma filosofia muito específica, aliás, uma filosofia que aliás, foi muito formativa para mim, que é a filosofia de Nietzsche. Nietzsche é um autor, quer dizer, quando a gente fala a filosofia nietzschiana, é como se o cara tivesse escrito algum tratado matemático. Não, são várias obras, elas nem todas conversam entre si, afinal é uma pessoa que também tem contradições, algumas ideias de louco, né, mas tem uma potência ali que é muito interessante, uma potência de vida, que é muito interessante e que sempre me fascinou também, que me move até hoje, apesar de todas as dificuldades e contradições. Eu não vou dizer que eu li tudo, não, juro que não vou aqui bancar, né, o erudito, né, vi uma coisa ou outra, fiz curso, né, etc e tal, mas uma das obras dele que eu comecei a tentar ler, mas achei tão esquisita que eu parei, era Assim Falou Zaratustra, né? Em algumas traduções assim falava, mas é Assim Falou. Assim Falou Zaratustra. E eu não sabia muito a respeito, ali nesse livro ele comenta
que a humanidade tem que transcender o seu estado para atingir um estado superior, que em alemão é chamado de homem ou humanos ou humanidade, em alemão é Mensch. Mensch é o ser humano, não é? Humanidade é Menschheit, né? Humanidade, mas o Mensch é o ser humano. Então ele propõe que a gente transcenda a condição humana em algum momento e faça alguma coisa além do ser humano. Isso em alemão chama Übermensch, que é muitas vezes traduzido como super-homem, mas super-homem a gente vai pensar em alguém que coloca a cueca por cima da roupa, né? Alguém que tem uma capa vermelha e que, embora o mundo tenha um monte de problemas, ele vai correr atrás de ladrão de galinha. Ok, então, não, o Übermensch talvez pudesse ser traduzido como supra-homem, como além-homem, seja lá o que for, né? Alguma coisa que transcende a nossa condição, não é uma questão de ter força física, de raios X, não, visão, super audição, não. Aliás, imagina que pesadelo que deve ser você ter super audição, você está ouvindo todo mundo gemer, gozar, etc., do mundo inteiro, deve ser muito difícil você se concentrar. Né? Mas voltando aqui, eu nunca fui muito a fundo nessa história, eu não gostava do tom, é uma coisa assim meio como se fossem parábolas, como se fosse uma coisa quase de um discurso messiânico, eu parei, nunca fui muito atrás. Mas o texto resgata essa noção, aliás, acho que a grande sacada aqui, eu vou deixar para o final, e ela envolve novamente o nosso astro-rei, certo? Envolve o Sol. Mas antes da gente falar do Sol, essa ideia do Nietzsche que caiu, foi uma iluminação para ele, súbita, não é? É de que, puxa, a condição humana, que ele já estava, obviamente, com o saco cheio, qualquer um que se debruce sobre os seus, né, os seus companheiros de espécie, num certo momento desanima. Ele já estava muito desanimado, estava achando que era tudo uma porcaria, ele não gostava do cristianismo, ele não gostava de nada, tá bom. E aí, num certo momento, ele fala, puxa, quem sabe a gente consegue ser melhor do que isso. E aí ele inventa um personagem que é praticamente um profeta, que é o Zaratustra, que chega numa aldeia com pessoas levando a sua própria vida. Ele vai trazer ali uma verdade que está muito além da capacidade de compreensão das pessoas, é lógico. Ele devia estar pensando em si mesmo, né, falando alguma coisa que a humanidade não está preparada ainda. Né? Todo Messias, acho que tem, muitos Messias têm esse complexo, não só, alguns CEOs também, alguns chefes, eles acham que o mundo não está preparado para entendê-lo. Mas, então, esse profeta chega lá e ele começa a falar que, olha, os humanos, eles são como uma corda bamba estendida entre o nosso passado primata, ou seja, nós somos aí alguém tentando sair da condição do primata para ir para uma outra condição, que é uma condição que a gente nem consegue imaginar, nem ele consegue imaginar direito, que é a condição do Übermensch, que é a condição do supra-homem, né, o além-homem. Tem um pouco de machismo nessa história, vocês, por favor, corrijam a questão de gênero, né, na sua própria cabeça. Mas, então, o que seria esse supra-homem? Né, obviamente, os nazistas, quando viram isso, acharam que eles estão falando da gente, né? Os loiros de olhos verdes, né, os alemães, os austríacos, esse povo... Bom, ok, não, o Nietzsche não estava falando de nenhuma super-raça, não era nada disso. Na verdade, não fica muito claro, porque é alguma coisa que seria criada pela humanidade, alguma coisa que a transcendesse. Ele, num certo momento, fala, e se vocês tivessem que criar um Deus, que Deus vocês criariam? Então ele vai nesse exercício, ele não deixa claro o que é esse Übermensch, ele só deixa claro que a nossa situação atual é, obviamente, merecedora de várias críticas, decepções e desapontamentos, mas o que vai ser esse Übermensch não fica no ar, entendeu? É um texto assim meio profético, não é exatamente um tratado filosófico. Acho que até vou baixar aqui no Kindle e tentar ler, não sei se eu vou conseguir ler no original, provavelmente deve ser um alemão um pouco mais sofisticado. Mas o que acontece é que o texto, nesse texto, é que o jornalista faz uma comparação com, digamos, o ChatGPT. E se o ChatGPT for justamente essa criação da humanidade que nos transcende, que nos ultrapassa, né, que está muito além das nossas próprias capacidades. Será que a gente está criando alguma coisa que vai tornar a condição humana obsoleta? Né? Será que a gente... Ele até cita que no livro o Zaratustra diz que por ignorância muitos vão enxergar o Übermensch como se fosse um demônio, como se fosse uma coisa do mal, mas é que eles não têm a capacidade. Ele vai colocar ali do entusiasmo e também do temor, né, de muitos personagens no Vale do Silício, ou mesmo o Renezinho aqui, meio apavorado, não é? Então ele faz um belo paralelo
entre essa visão curiosa do Nietzsche sobre como seria a gente criar algo que nos transcende e aquilo que está acontecendo, né? Que a gente não sabe muito bem que pé que está. Né? Eu acho que eu vou fazer um comentário lá e contar a historinha de que o ChatGPT, na verdade, é de esquerda e nunca vai ser visto como alguém que transcende a nossa condição. Mas acho que um aspecto muito interessante aqui, isso eu não sabia, eu sei que o Nietzsche era um cara que gostava muito de perambular pela natureza sozinho. Ele fazia retiros, ele ia lá para um chalé na Suíça, não sei aonde, no alto das montanhas. Ele achava que essa história de andar pela natureza, aquele ar fresco, reinvigorante das manhãs, o frio da Suíça, tudo isso abria novas portas da percepção, então ele enxergava muito mais longe. Então, eu sempre desconfio de ideias de alguém que está sozinho no meio do nada. Né? Mas se bem que tudo bem, o Nietzsche, eu ainda tenho bastante simpatia. Mas então ele gostava dessa coisa solitária, se sentia meio incompreendido, não se encaixava bem nas instituições. Só que numa dessas vezes, ao invés de ir para a Suíça, ele foi para a Itália. Ele foi foi escalar lá, seja lá o que for, um monte perto de Gênova, na Ligúria. Ligúria é uma região ali no norte da Itália. E aí ele estava escalando ali, um sol danado, e aí ele teve uma iluminação. Ele falou, de uma hora para outra, nossa, foi uma explosão de cores, de sentidos, uma explosão de lucidez, uma explosão. E ele falou, nossa, eu não consigo nem traduzir tudo isso em palavras. Eu acho que eu sei que palavras são, chama Itália. A palavra é Itália. Quem manda você ser alemão? Quem manda você achar que a Suíça vai te trazer algum tipo de iluminação? Não. Né? Então, a hora que você vai para a Itália, que é outro universo, que é outro planeta, em todos os sentidos, sobretudo com relação aos sentidos, né? Paladar, olfato, tato, visão, audição, tudo. Aí o cara percebe que, nossa, né, existe uma vida pujante muito além daquela coisa enregelada do mundo nórdico, não é mesmo? Daquela cultura completamente asfixiante, germânica. Então, o que aconteceu ali não é necessariamente, da minha modesta percepção, não é necessariamente o cara ter antevisto o verdadeiro potencial e as limitações inevitáveis da espécie humana. O cara tomou sol, basicamente. Isso se vai conectar com um artigo muito interessante, que eu vou dar o link, como sempre, também, na descrição do episódio, né, no radinhodepilha.com, um link para um artigo sobre a Escola de Frankfurt. E aí eu falei, meu Deus do céu, não, eu fugi disso na faculdade, achei chato. Quando você estuda comunicação, você passa meio raspando por esses caras. Eu lembro que eu achei chatíssimo, eu não estudei direito esse negócio, eu sei mais ou menos os nomes, Adorno, Habermas, quem mais aí, Walter Benjamin. O Walter Benjamin eu acabei comprando um livro ou outro, lendo uma coisa ou outra, porque ele escreve muito bem. E também porque ele é um personagem meio trágico, né? O Walter Benjamin, o judeu, tentando fugir do nazismo, ele não consegue, chega uma hora que ele se mata. Ele se mata diante de tudo que está acontecendo à volta dele, ele desespera. Mas tirando Walter Benjamin, que é uma figura do ponto de vista literário, sobretudo, muito interessante, os outros, sei lá, os caras estão ali dando nó no marxismo e tentando entender o socialismo, não era realmente alguma coisa que estava me fascinando na minha juventude, agora muito menos, né? Mas aí eles contam, o que esse artigo conta é que aconteceu uma revolução, né, na visão da Escola de Frankfurt, quando eles fizeram o quê? Viajaram para a Itália. Eles fizeram uma viagem para Nápoles, se eu não me engano. Imagina, os caras saem de Frankfurt, não sei se já foram para Frankfurt, não é? É bem diferente da Itália, para dizer o mínimo. Né? Então eles saem de Frankfurt, vão para a Itália e aí eles percebem uma sociedade insana. Né? Ontem mesmo eu estou fazendo um curso de italiano, o próprio professor de italiano falou, nossa, o pessoal em Nápoles é maluco. Né? Então imagina, Nápoles é realmente o caos, né? É completamente bagunçado, é uma intensidade muito difícil de gerenciar, né? É um negócio muito, muito, muito desafiador, né? Então eles foram para lá e bum, voltaram iluminados. E aí é muito interessante que o texto começa assim, alguma coisa acontece quando o cérebro alemão se depara com o sol da Itália.
né? Isso é muito interessante. Isso, para mim, faz pensar em várias coisas. Eu fico pensando se Freud teria escrito toda aquela bananada, que, aliás, está cheio de dados forjados, histórias mal contadas. Aquilo não é para ser levado a sério, não tem nenhum fundamento. Eu sei que ainda tem gente fazendo curso disso, dando curso de psicanálise hoje em dia, quando a teoria não tem nenhum fundamento. Eu sei que tem pessoas que vão passar 10 anos revirando a própria vida, né, usando uma lupa, né, usando um instrumento que é um instrumento completamente inútil, eu lamento, né, mas obviamente os freudianos não vão gostar dessa percepção, mas não sou só eu falando isso, não é? Mas o que acontece é que se o Freud tivesse crescido no Rio de Janeiro, em Salvador, será que ele ia ficar preocupado com a repressão sexual ou com desejos incontidos? Não, o cara nasceu em Viena. Se o cara nasceu em Viena, ok, life sucks, desculpa, o sexo é ruim. Né? Mas agora você extrapolar todo esse sofrimento corpóreo, físico e sensorial para o resto da humanidade, desculpa, fique você em Viena com as suas neuroses, aqui a gente faz amor de uma maneira um pouco mais alegre. Não é? Então eu fico pensando sempre nesse impacto que é a nossa exposição, né, a coisas um pouco mais, digamos, iluminadas, um pouco mais solares. Aliás, um autor inglês que eu gosto imensamente, que é o D.H. Lawrence, aquele do Amante de Lady Chatterley, ele também, quando vai para o México, quando ele vem para as Américas, quando ele percebe essas outras culturas que são mais solares, para ele é uma transformação. Mas eu só quero encerrar aqui, vai ser um episódio um pouco mais curto. Hoje eu tenho, se tudo der certo, hoje eu vou conseguir participar de um programa da BBC de Londres, vamos ver, né, vamos torcer, daqui a pouquinho, e eu estou com uma ideia na cabeça que eu preciso formatar, mas vocês vão ser os primeiros a pegar o embrião dessa ideia. A questão é a seguinte, vamos imaginar, eu vou tentar me lembrar aqui do Renezinho com 20 anos, né? Se eu pensar no que eu sabia aos 20 e no que, sei lá, o que eu consegui aprender depois disso, eu percebo que existe um avanço. Né? Não só um avanço quantitativo, mas qualitativo. Hoje eu me sinto um pouco mais esperto, um pouco mais bem informado do que eu era aos 20 anos. A questão é, aos 20 anos eu me sentia burro? Não. Aos 20 anos eu achava que estava faltando alguma coisa? Não. Aos 20 anos eu achava que meu entendimento do mundo era incompleto, que eu precisava buscar novas fontes? Não. Eu estou usando esse exemplo bastante pessoal, você pode fazer um exercício com a sua própria juventude também, para tentar ir numa direção que é a seguinte: não importa o grau de conhecimento de uma pessoa, sobretudo quando esse conhecimento é pouco, né, o que acontece é que essa pessoa vai achar que ela sabe tudo, ela vai achar que seu cérebro está pleno, que o seu mundo se explica, certamente ela já incorporou algum tipo de narrativa, muitas vezes precária, muitas vezes completamente risível, né, que não para em pé, mas cara, isso explica e está bom, e a pessoa não vai conseguir imaginar que existe algum outro estado além disso, que existe um estado Uber, algum estado, não Uber do motorista, né, Uber, algum estado além disso. Não, para ela aquilo é o tudo. Aliás, a gente já usou esse conceito, que é um conceito bastante interessante da biologia, que também usa uma palavra alemã, que é a palavra Umwelt, que é o mundo à sua volta, o seu ambiente. Como é que é o mundo à volta, como é que é o ambiente, o universo para um morcego? É um universo feito de sons. Ele não sabe o que é roxo, vermelho, amarelo. Não, mas o negócio dele é sons. Como é que é o universo de uma criatura de uma formiga? Né? Ela não sabe o que é o Banco do Brasil, não sabe o que é o Bolsonaro, Correios, não sabe nada. O universo da formiga é um universo basicamente químico. Ela está sentindo cheiros. Como é que é o universo de um cão que tem um olfato tão extraordinário que ele é capaz de entrar num cinema vazio e conseguir identificar quem estava sentado onde, que idade tinha, para onde foi, se estava doente ou não? A gente não tem ideia, porque cada um de nós está mergulhado na sua própria bolha, no seu próprio aquário. Né? E aí eu estou tentando formatar essa história no sentido que você, eu, todo mundo, né, ao longo da vida toda, você se considera pleno. Então, quando a gente vai tentar confrontar alguém, ou vai tentar trazer uma informação, uma notícia que seja, a pessoa fala, eu não preciso disso, eu não sinto falta, eu estou pleno. Isso, aliás, ameaça a integridade dessa minha bolha, deixa a minha bolha em paz.
né, porque eu estou feliz aqui dentro. Ela nem imagina que essa bolha pode se expandir. A minha já mudou, eu acreditei em coisas que hoje eu não acredito mais. Já acreditei em horóscopo, em coisas ocultas, sei lá, que coisa de louco eu acreditei. Uma hora você não acredita mais e se expande um pouco mais, você olha para trás e fala, nossa, como meu mundo era pequeno, mas enquanto você está lá, você imagina que você vai achar que não vai, você vai achar que alguém está ameaçando a integridade, né, desse seu universo particular. É só uma intuição, ou seja, ao ignorante nada falta, o ignorante é pleno, né, o ignorante é feliz, porque ele está, né, tudo se encaixa, está tudo redondo, né, e toda tentativa iluminista é, na verdade, com um terrorismo, um atentado. É só uma reflexão, não sei muito o que fazer com isso. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, deixo você com os meus passarinhos de domingo. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.